Então vamos dar sequência, vamos aprender a passar essa função, esse parâmetro que nós fizemos aqui, né, da célula ativa para um botão. Então vou vir aqui no Excel, vou até fazer o seguinte, selecionar todas as células através desse recurso, dar um delete para ele apagar tudo. Lembrando que a cada uma que eu clico, ele vai dando aquele recurso ali. Então vou vir aqui em desenvolvedor, inserir, vou inserir um botão simples, só para a gente poder passar uma ação para esse botão. Quando eu desenho o botão, ele me dá o nome da macro em que eu quero acessar nele ali. Eu não vou gravar nenhuma macro, não, vou só dar OK para que ele crie o meu botão. Aqui eu poderia renomear esse botãozinho, né? Colocar aqui um nome diferente para ele, como teste, por exemplo. E para colocar a ação nele, eu faço o seguinte, eu venho com o botão direito nele, venho aqui em atribuir macro e posso fazer o seguinte, pedir uma nova macro. Ele vai abrir para mim o meu painel, onde eu tenho aqui os meus objetos. Eu poderia fazer o seguinte, colocar aquele mesmo comando em que eu tenho no outro, que eu fiz da outra vez aqui. Aquele comando foi passado aqui para a planilha 1. Então, se eu der um duplo clique nele, ele vai abrir para mim o comando. Eu vou copiar ele, que é o Active Cell, vou fechar esse painel e vou colar ele aqui nas funções do meu botão. Então, ele tem até o nome dele aqui, botão 1, né? Nome dele em que eu passei, que é o botão clique. Feito isso, eu vou voltar para o Excel e vamos ver. Vou clicar, por exemplo, em uma célula, só que eu deveria tirar dela, porque na hora que eu clico, ó, ele já vem com a ação. Por que ele vem com a ação? Porque aqui no meu Visual Basic, para a planilha 1, ele já tem aquela ação ao clicar. Então eu vou fazer isso aqui, ó, vou remover ela. Vamos ver se ele já parou de funcionar ela. Vou voltar para o Excel, ó. Cliquei e parou. Só que agora só vai executar aquela ação se eu clicar no botão. Então cliquei na E, cliquei no botão e pôs o nome. Então olha que bacana. Atribuir uma função a um botão é muito simples. Você cria ele e aplica os recursos lá dentro do Visual Basic. Então olha como que foi simples atribuir essa função a este botão. Lá no Visual Basic também tem como eu criar, né, projetos, inserir botões ali e trabalhar nas propriedades daqueles botões. Então vamos ver aqui como que faz. Antes de mudar as propriedades do botão, né, por outra forma, que teria que ser aqui adicionando módulos. Então não vamos adicionar módulo ainda não, porque aí ele apareceria ali e eu alteraria o botão. O botão em que eu trabalho no Excel, eu posso alterar o nome aqui próprio nele, que ele já vai mudar o nome para mim da programação. Mas se eu quiser mudar o nome a ser atribuído na programação dele, eu venho em editar e troco o nome aqui em cima. O nome desse é botão 1.clique. Aonde que essa ação é inserida? Toda vez que você insere um botão e quer passar uma macro ou uma ação para aquele botão, ele é acrescentado em um módulo diferente. Então nós temos aqui a nossa pasta de trabalho, dentro dela nós temos módulo. Eu tinha feito o primeiro módulo, módulo 1, onde não tem nada, ele fica vazio. Se eu vir com o botão direito, eu posso inclusive remover esse módulo. Ele pergunta se eu quero exportar para guardar a programação dele. Não quero exportar. Eu só tenho um módulo 2, que foi o módulo onde eu fiz a ação para o meu botão clique. Se eu vim com o botão direito aqui, ele vai me dar as opções para poder fazer, né, aquelas alterações nele, exibir o código dele, inserir módulos, que nós vamos ver mais para frente, módulo de classe, exportar a programação que eu tenho dentro dele, remover, né, ocultar ele para ele não ficar aparecendo aqui. Então tem essas opções aí pra gente. E aqui tem como eu trocar o nome do módulo. Então se eu quiser editar depois o meu botão clique, eu coloco aqui para ele que é o meu botão, por exemplo, de teste, que foi o que eu coloquei lá. Ele muda o nome daquele módulo ali. Eu posso alterar a programação dele de forma mais fácil. Vamos alterar ela aqui. Eu quero, quando eu clicar nele, ele fazer uma seleção para mim, né, em uma determinada área da minha pasta de trabalho, da minha planilha. Então vou usar o range justamente para ele pegar, né, aquela minha pasta de trabalho, aquelas células em que eu tenho ali em questão. Range é quando a gente for se referir às células da planilha, e vou escolher aqui o intervalo de célula. Quando eu abro parênteses, ele pede o parâmetro. O parâmetro são as células. Eu quero que ele selecione para mim desde A1 até a E5, por exemplo. Pronto. Só que essas células, elas devem ser passadas entre aspas. Então vou colocar aqui aspas e fecho o intervalo de célula. Ponto a ação que ele vai fazer. Então posso ativar ela, né? Ativar é mandar ele direto para aquela célula. Como é um intervalo, eu vou fazer o select. Então ele vai selecionar para mim aquela célula. Lembrando que no Visual Basic não precisa de fechar a linha, terminar a linha com ponto e vírgula. Se você coloca um ponto e vírgula, ele dá erro. Vou fazer o seguinte, vou voltar para o Excel. E ao clicar no meu botão teste, olha lá, ele fez para mim justamente aquilo que eu pedi, que foi a seleção naquela determinada área da planilha. Além da seleção, eu posso passar outro parâmetro, vamos voltar lá rapidinho, que seria aqui, ó, eu quero que ele selecione para mim somente a célula E5. Então eu vou colocar, né, eu quero que ele vá, na verdade, para a célula E5. Range
E5. E aqui vai ser o meu parâmetro Activate. Então ele vai deixar aquela célula para mim ativa. Então vou clicar em qualquer uma outra. Quando eu clico em teste, olha lá, ele já vem direto para ela. Então são comandos e parâmetros simples que nós vamos usar bastante aí no decorrer do nosso curso.